E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Preparem-se para mergulhar em um universo de mistérios e tragédias. Hoje, vamos desvendar 10 mortes inexplicáveis que chocaram o mundo e permanecem sem resposta. Serão acidentes? Suicídios? Ou será que existe algo a mais por trás dessas histórias? Preparem o café, a pipoca, deixem as luzes acesas e se preparem para uma viagem ao lado obscuro desses mistérios. Mas já aviso, cuidado para não dormir com o pé de fora da coberta hoje. Nossa primeira parada nos leva a um hotel decadente em Los Angeles, cenário da história macabra de Elisa Lam. Imaginem só, uma jovem estudante canadense viaja para Los Angeles e do nada desaparece. As únicas pistas? Imagens perturbadoras de Elisa dentro do elevador do hotel, agindo de forma estranha, como se estivesse sendo controlada por uma força invisível. Dias depois, o corpo de Elisa é encontrado dentro de um dos tanques de água no topo do hotel. A pergunta que ecoa até hoje: como ela foi parar lá? Assassinato? Suicídio? Possessão demoníaca? As dúvidas pairam no ar, transformando o caso em um enigma sem solução. Agora, vamos mergulhar em um mistério no coração de Hollywood, com a morte da estrela Natalie Wood. Conhecida por sua beleza radiante e talento inegável, Natalie morreu afogada em 1981, durante um passeio de barco com o marido, o astro Robert Wagner, e o amigo, o também ator Christopher Walken. A investigação, marcada por contradições e falta de provas conclusivas, apontou para um afogamento acidental, mas o caso foi reaberto anos depois, levantando ainda mais suspeitas. Testemunhas relataram terem ouvido gritos vindos do barco naquela noite, e o próprio Robert Wagner se tornou suspeito do caso. Teria a morte de Natalie sido um acidente trágico ou um crime cuidadosamente planejado encoberto pelo glamour e poder de Hollywood? Preparem-se para um mergulho no glamour e nas sombras de Hollywood com a morte de Marilyn Monroe, um ícone eterno cuja luz se apagou cedo demais. Em 1962, a musa foi encontrada sem vida em sua casa, vítima de uma overdose de medicamentos. A versão oficial? Suicídio. Mas as teorias da conspiração explodiram, alimentadas por contradições nas investigações e boatos de um possível envolvimento da atriz com John F. Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos. Seria Marilyn mais uma vítima da maldição que ronda as grandes estrelas? Ou teria sido silenciada para proteger segredos poderosos? Nossa viagem pelo lado sombrio da fama continua com a morte de Tupac Shakur, um dos maiores nomes do rap mundial. Em 1996, no auge da carreira, Tupac foi brutalmente assassinado a tiros em Las Vegas, em um crime que chocou o mundo. O rapper, conhecido por suas letras contundentes que denunciavam as mazelas sociais e por seu envolvimento em brigas e polêmicas, tinha muitos inimigos. Alguns acreditam que o crime foi motivado pela rivalidade entre Tupac e o rapper Notorious B.I.G., enquanto outros apontam o dedo para a polícia de Las Vegas, acusada de corrupção e violência. Verdade seja dita, a morte de Tupac se tornou um símbolo da violência que assola as ruas e da injustiça que permeia o sistema. Uma coisa é certa, sua música e seu legado continuam vivos na memória de milhões de fãs ao redor do mundo. Nos anos 90, o mundo se rendeu ao grunge e Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, se tornou a voz de uma geração. Mas, em 1994, a música parou de tocar. Kurt foi encontrado morto em sua casa, vítima de um aparente suicídio. Afinal, como explicar que um artista no auge da fama, com uma filha pequena e uma legião de fãs, decidiria tirar a própria vida? As teorias da conspiração não demoraram a surgir, com muitos acreditando que Kurt foi assassinado. As suspeitas recaíram sobre sua esposa, Courtney Love,
figura controversa e envolta em polêmicas. Outros questionam a investigação oficial, apontando para supostas falhas e inconsistências. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: o legado musical do Nirvana e a figura emblemática de Kurt Cobain continuam vivos na memória de milhões de pessoas ao redor do mundo. Preparem-se para um soco no estômago da realidade, porque agora vamos falar da morte de Bruce Lee, um ícone das artes marciais e do cinema. Em 1973, no auge da carreira, Bruce Lee morreu repentinamente aos 32 anos. A causa oficial? Edema cerebral, um inchaço no cérebro. Mas como explicar a morte de um homem tão jovem e saudável? As teorias da conspiração explodiram, questionando a versão oficial e apontando para possibilidades sinistras, como um possível assassinato por rivais ou grupos mafiosos. Seja qual for a verdade, a morte de Bruce Lee continua sendo um mistério até hoje, alimentando a lenda do dragão e deixando uma legião de fãs órfãos de seu talento inigualável. Nossa próxima parada nos leva de volta a Hollywood para desvendar o mistério da morte de Brittany Murphy, uma atriz jovem e talentosa que conquistou o público com seu sorriso cativante. Em 2009, aos 32 anos, Brittany foi encontrada morta em sua casa, vítima de uma parada cardíaca. 5 meses depois, o marido de Brittany, Simon Monjack, morreu com os mesmos sintomas. Coincidência? As teorias da conspiração não demoraram a surgir, apontando para a possibilidade de envenenamento, mofo tóxico na casa do casal, ou até mesmo um complô macabro. A morte de Brittany Murphy e as circunstâncias misteriosas que a cercam continuam a intrigar o público e a alimentar especulações até hoje. Preparem-se para dançar no ritmo do mistério, porque agora vamos falar da morte do rei do pop, Michael Jackson. Em 2009, o mundo parou com a notícia da morte de Michael, vítima de uma parada cardíaca causada por uma overdose de medicamentos. As suspeitas recaíram sobre seu médico pessoal, Conrad Murray, acusado de negligência médica e homicídio culposo. Alguns acreditam que Michael foi assassinado, vítima de uma conspiração para calar sua voz e abafar seu poder. Outros defendem a tese de suicídio, resultado da pressão da fama e do isolamento. Verdade seja dita: a morte de Michael Jackson permanece um mistério até hoje, cercado por especulações e controvérsias. Em 1997, o mundo chorou a morte da princesa Diana, um ícone de beleza, carisma e compaixão. Lady Di, como era carinhosamente chamada, morreu em um acidente de carro em Paris, ao lado de seu namorado, Dodi Al-Fayed. A princípio, o acidente foi considerado uma fatalidade, resultado da perseguição implacável dos paparazzi. Mas, para muitos, a morte de Diana não foi apenas um acidente. As teorias da conspiração explodiram, apontando o dedo para a família real britânica, que nunca viu com bons olhos o relacionamento de Diana com Dodi, e para agências de inteligência, que teriam planejado o acidente para silenciar a princesa. Verdade seja dita, a morte de Diana deixou um vazio no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, e as circunstâncias que a cercam continuam a alimentar especulações e controvérsias. Nossa última parada nos leva de volta a Hollywood para falar da morte de Heath Ledger, um ator talentoso que conquistou o mundo com sua atuação visceral como Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Em 2008, meses após o lançamento do filme, Heath foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. A causa da morte? Uma overdose acidental de medicamentos, incluindo analgésicos, relaxantes musculares e pílulas para dormir. A entrega intensa ao papel do Coringa, a pressão da fama, a solidão. Muitos acreditam que Heath se entregou a um turbilhão de emoções e acabou se perdendo no caminho. Verdade seja dita,
A morte de Heath Ledger foi uma perda irreparável para o mundo do cinema, um talento interrompido precocemente. E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias? De arrepiar, né? Essas foram 10 mortes inexplicáveis que continuam a intrigar o mundo, alimentando teorias da conspiração e deixando mais perguntas do que respostas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! E lembre-se, nem tudo é o que parece. Fiquem ligados!